Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 5 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata sobre a união entre os conceitos de energia e a equivalência entre calor e trabalho. Como nós vimos nos vídeos anteriores, essa confusão começou a se dissipar ao longo do processo da Revolução Industrial e acabou culminando aí com contribuições bastante significativas do Carnot. Só que antes de mais nada é importante que a gente se recorde, a gente estabeleça uma ideia para definir, ou pelo menos para entender, o que é a palavra energia. Né? A gente já tem o conhecimento sobre a confusão histórica do que aconteceu, mas a gente ainda não abordou, a gente ainda não fez, propriamente dita, a conexão que faz com que calor e trabalho possam ser encarados como formas de energia. A gente sabe que historicamente isso aconteceu, mas na prática a gente é capaz de entender isso? Uma importante observação que precisa ser feita é que não são muitas bibliografias que trazem a definição do que é energia. Muita gente simplesmente não fala do que se trata. Acho difícil numa disciplina como termodinâmica, onde grande parte dos cálculos envolvem calcular alguma forma ou alguma manifestação de energia de forma quantitativa, e a gente não ter pelo menos uma vaga ideia. É importante a gente destacar que definir não é exatamente o mesmo que criar um entendimento. Em ciência, definir significa caracterizar plenamente ou 100% alguma coisa. Às vezes a gente não tem palavras ou ainda não tem uma forma de se caracterizar de maneira completa uma grandeza ou uma propriedade, mas nós pelo menos podemos chegar a um entendimento prático do que ela é sem necessariamente ter que defini-la. Né? Então, tá aqui, ó, a gente pode estabelecer um entendimento do que é energia sem precisar definir o que ela é. Para começo de conversa, o termo energia ele vem do grego energeia, que significava atividade ou operação. A palavra, inclusive, ergo, né? A palavra raiz era ergon, significava trabalho. Olha só que interessante. Em português, por exemplo, a gente tem uma palavra que tem essa mesma origem, que é a palavra erguer, que tem aí muito a ver com o sentido de realizar trabalho, né? Então, a palavra energia, ela tinha aí essa conotação. Para nós, ainda que isso não seja uma definição, e é muito importante que fique claro, nós não estamos aqui com o objetivo de definir o que é energia, antes que alguém venha nos dizer que eu estou criando uma definição alternativa. Não é nada disso. Né? Em muitos livros você vai encontrar a definição de que energia é capacidade de realizar trabalho. Mas essa definição ela é um tanto quanto confusa, principalmente se você parar para pensar que trabalho é uma forma de energia. Então, a gente acaba podendo definir, mas não entende muito bem do que se trata. Uma maneira mais atual de entender isso é admitir que a energia ela afeta os estados de inércia de um sistema. Eu falei, mas nossa, mas o que são esses estados de inércia? A gente achou que só havia um, só tinha um estado de inércia, que era a inércia dita lá pelo Newton, né? Será que existem outros tipos de inércia que não seja a inércia mecânica? Para a gente entender então, pessoal, que história é essa de inércias no plural, a gente precisa, para compreender melhor, ter uma ideia do que são os potenciais e como eles são utilizados na física. Então, antes de mais nada, a gente pode resgatar a ideia, primeira vez que essa palavra foi usada, pelo Green, aquele mesmo do teorema de Gauss, Green e Stokes lá do cálculo 3. Pois é, nosso amigo Green, em 1928, ele resolveu utilizar o termo potencial na sua forma corriqueira, né, no sentido comum, por assim dizer, para definir o que seria ali uma função que servia para descrever o efeito de um conjunto de forças ou corpos, né, a presença de corpos, sobre um ponto em particular do espaço. Então, ele utilizou isso aqui no sentido comum da palavra. É importante a gente ter uma ideia também que no sentido comum, veja, se a gente for num dicionário, está dizendo que potenciais estão relacionados a princípio originador, é,
algo que pode vir a ser possível. A gente tem aí algo como existe apenas como uma possibilidade, enfim. Aristóteles já definiu o potencial como o princípio que origina a mudança. Nossa, que enigmático, né? E também, para nós, a gente pode entender o potencial como a força traduzida em potência. Isso tudo são possíveis aplicações da ideia de potencial na física. E por que eu estou abordando isso? Porque apesar do Green, em 1928, ter utilizado esse conceito num dos seus trabalhos, a gente já tinha uma aplicação prévia para esse conceito do ponto de vista do Maxwell. Aplicado ao magnetismo lá em 1873, aí um pouco à frente da data da Revolução Industrial que a gente está tratando ainda, do período em que a gente está lidando, um pouco mais para frente, ele disse o seguinte, olha, o potencial, e aqui ele está se referindo única e exclusivamente ao potencial elétrico, levando-se em conta que quando você tem uma diferença de potencial elétrico, você tem aí um fluxo de elétrons, não é isso? Então ele está dizendo lá, olha, o potencial na ciência elétrica, ele tem a mesma relação com a eletricidade que a pressão tem com um fluido na hidrostática ou que a temperatura tem com o calor na termodinâmica. Então, se você for colocar todo mundo como uma forma análoga, né, eles não são exatamente iguais, eles são análogos. Então, a eletricidade, os fluidos e o calor, todos eles tendem a passar de um local para outro se o potencial ou elétrico, ou a pressão, ou a temperatura for maior no primeiro local do que no segundo. Calma que eu vou traduzir isso, apesar de ser uma das coisas mais lindas que a gente vai ver em ciência. Maxwell foi fenomenal. Ele estabeleceu que o potencial, baseado no seu uso comum, e aqui utilizado como potencial elétrico, e posteriormente definido como algo que tem a ver com a força, esses potenciais ou essas forças, elas não estão limitadas à mecânica. Nós sabemos que a força mecânica gera deslocamento. A melhor tradução dessa força mecânica gerando deslocamento é ela se transformar em pressão no caso da hidrostática, ou mesmo da hidrodinâmica. Fluidos que estão estagnados ou fluidos que estão em movimento, eles tendem a apresentar propriedades que são análogas à de um corpo que é submetido à ação de uma força resultante. Então, um fluido parado, que apresenta diferença de pressão, ele tem o potencial para entrar em movimento. Da mesma forma que um fluido que já está em movimento apresenta, eventualmente, variações de pressão ao longo do seu escoamento. Você já deve ter visto algo similar em fenômenos de transporte. Da mesma forma, a diferença de temperatura ela gera um fluxo de calor. O que nós podemos entender aqui é que, se por um acaso o potencial elétrico, que recebe o nome de potencial elétrico mesmo, né? Ele não tem nenhuma nomenclatura adicional, a pressão ou a força, elas podem ser entendidas como o potencial mecânico. A temperatura, ela pode ser entendida como o potencial térmico. Evidentemente que nos casos da pressão, da eletricidade e da hidrostática, os fenômenos não são os mesmos, mas eles são bastante parecidos. Pensa comigo, se você tiver diferença de pressão entre dois pontos, o que você tem nada mais é do que uma força resultante, certo? Que promove um deslocamento. Deslocamento macroscópico. Da mesma forma, quando você tem uma diferença de potencial entre os terminais de um circuito, você também gera um fluxo elétrico. Nos dois casos, tanto no caso da diferença de pressão quanto na diferença de eletricidade, esse fluxo ele é ordenado. O fluxo de elétrons ele caminha, todos os elétrons caminham na direção do menor potencial no circuito. Da mesma forma que um fluido escoa naturalmente de uma pressão maior para uma pressão menor. A analogia com o calor mostra que, nos três casos, a gente tem um potencial e, nos três casos, esse potencial ele pode desencadear um fluxo. Isso significa que não é apenas o potencial mecânico, aqui traduzido como pressão, mas que a gente pode entender tranquilamente como força, tá? A gente pode pensar que pressão e força elas são representações de um mesmo fenômeno, que está relacionado ao aspecto mecânico da coisa. A gente está tão acostumado a admitir que existe inércia mecânica que esquece que pode existir, por exemplo, um sistema que é eletricamente inerte. Se a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito for nula,
nós temos um circuito eletricamente inerte. Dois corpos que apresentam a mesma temperatura, quando colocados em contato, eles estão termicamente inertes. Então, as inércias a qual eu me referi, que a energia é responsável por alterar, são as inércias dos vários potenciais da natureza. Então, algum processo energético precisa fazer com que os elétrons caminhem da onde eu tenho um maior potencial elétrico para onde tem um menor. Quando eu tenho uma diferença de pressão, algum aspecto da energia deve funcionar para que eu seja capaz de levar o meu sistema da onde tem maior pressão para onde tem menor. A mesma coisa acontece com o calor. Algum mecanismo energético precisa acontecer para que eu consiga fazer o meu sistema romper essa inércia térmica, levando alguma coisa, no caso aqui a gente já sabe que é o calor, da onde eu tenho maior temperatura para onde eu tenho menor. Essa ideia de que existem vários potenciais na natureza que são todos análogos, essa ideia ela nos é muito importante para que a gente seja capaz de entender a partir daí por que, que o calor e o trabalho eles são de alguma forma relacionados. Por que, que nós podemos dizer que eles são equivalentes de alguma forma? Então, a raiz para o entendimento disso está nessa descrição, nesse descritivo que o Maxwell deu lá em 1873. Tendo isso em mente, a gente já pode então pensar no que seria essa equivalência entre calor e trabalho. É claro, pessoal, eu não coloquei aqui a parte de fluxo elétrico, de corrente elétrica, mas ela seria análoga a esses dois também do ponto de vista da eletricidade. Tanto o calor quanto o trabalho, eles são a manifestação de uma diferença de potencial. O calor é a diferença de potencial térmico. O trabalho é a diferença de potencial mecânico. Se eu tivesse uma diferença de potencial elétrico entre os terminais de um sistema, o que eu teria uma corrente elétrica. Nos três casos, eu tenho manifestações de energia. Eu tenho a energia elétrica, eu tenho o calor e eu tenho o trabalho. Só que o fato deles serem análogos não significa que eles sejam iguais. Então, a gente precisa entender primeiro, a evolução histórica dos termos sempre esteve relacionada a algum tipo de movimento. Exatamente o que eu acabei de dizer. Enquanto nós temos lá movimento de partículas, no caso do calor, nós temos movimento macroscópico de corpo na realização de trabalho, e nós temos movimento de carga elétrica, todas numa mesma direção, quando eu tenho o fluxo elétrico. Né? Então, quando a gente estabelece a equivalência entre calor e trabalho como formas de energia, como que a gente entende o que isso significa? Por que, que eles são realmente energia? Não é só porque eu chamei a energia elétrica de energia que isso automaticamente na nossa cabeça passa a funcionar desse jeito. Existe aí algo que a gente pode observar. Eu vou mostrar para vocês aqui um esquema baseado na ideia de gases ideais de uma série de partículas que se movimentam dentro de um espaço fixo, tudo bem? Se por um acaso, vamos imaginar, para efeito de facilidade, que o fundo dessa... Vou marcar com um xizinho aqui, tá? O fundo desse recipiente, ele é móvel, ele pode se mover ao meu bel prazer. E eu gostaria que essas partículas fossem juntas, responsáveis por empurrar essa base aí para realizar trabalho. Vocês imaginam, vou deixar uma questão aqui, obviamente que não tem resposta, porque vocês não têm como me responder nesse vídeo, claro. Mas, baseado no movimento das partículas que você está observando, você acredita que você vai ter parte ou uma grande parcela da energia cinética dessas partículas direcionadas para empurrar esse eixo inferior aqui que nós temos? Ó, se você observar, o movimento das partículas aqui é totalmente aleatório. A probabilidade que uma partícula tem de colidir com a face de baixo é exatamente a mesma que ela tem de colidir com essa face, é exatamente a mesma que ela tem para colidir com a face de fundo, com a face do topo. Enfim, você tem aí alguma possibilidade da energia das partículas ajudar você a expandir esse sistema quando você liberar esse fundo, mas não todas. E se você tivesse um movimento de partículas assim? Nossa, isso aqui, pessoal, pode parecer a representação de um fluido que escoa, ou pode significar a representação de um monte de elétrons dentro de um fio condutor. A ideia é a mesma.
A diferença entre esses dois sistemas é que no primeiro aqui, no caso, né? Vou colocar até o número 1 aqui. Ó. No primeiro, isso aqui não parece um número 1, vou tentar melhorar ele. Agora ficou parecendo. No primeiro sistema, nós temos um movimento de partículas que é totalmente aleatório. Enquanto que no segundo, vou colocar um número 2 aqui também, o que nós temos é um movimento ordenado. O que isso significa na prática? Nos dois casos, nós temos movimento capaz de produzir um efeito de deslocamento. No caso 1, nós temos aí algum efeito de deslocamento pouco eficiente, porque eu tenho as partículas aí bastante aleatórias. E no segundo caso, eu já tenho uma melhor conformação do meu sistema para que, se isso aí for um fluxo, por exemplo, de água, se você direcionar esse fluxo aí para uma parede ou, por exemplo, para o lixo que está no chão, você vai conseguir empurrá-lo. Você tem uma possibilidade de realizar trabalho mais interessante no segundo caso do que no primeiro. Acontece que nos dois, seja através de movimento macroscópico ou microscópico, e aqui, é claro, eu estou considerando que todo esse fluxo numa direção só, ele tem aí estrutura, né? As partículas elas estão todas se movendo na mesma direção, de tal forma que eu tenho a possibilidade de realizar trabalho aí. O trabalho, pessoal, ele é sempre algo macroscópico. Ele é deslocamento macroscópico. Quando eu falo de trabalho mecânico, é um corpo inteiro que se desloca. Quando eu falo de trabalho elétrico, é um fluxo de elétrons onde todos os elétrons estão na mesma direção. O que eu tenho aqui ó, é uma possibilidade de movimentação dessas partículas que não tem a mesma estrutura uniforme das que estão presentes aqui no meu esquema número 2. Então eu posso entender que o calor ele é uma forma desorganizada, vamos dizer assim, de trabalho. A palavra desorganizada é muito ruim de ser utilizada aqui. O conceito de ordem e desordem em ciência é muito bem definido. E às vezes utilizá-lo, a gente já até estudou em vídeos anteriores para ver como é problemático você simplesmente utilizar as palavras no seu uso comum para definir fenômenos em física ou em termodinâmica. Mas eu vou me permitir usar por enquanto a ideia de ordem e desordem. Enquanto o trabalho é o resultado de um fluxo ordenado, o calor ele é o resultado de um fluxo aleatório. Você vai me dizer, olha, mas aqui eu não tenho um fluxo, né? No primeiro caso eu não tenho um fluxo. O fato das partículas estarem se movendo de forma aleatória faz com que aqui eu tenha energia sendo transferida para fora do meu sistema muito mais na forma de calor do que na forma de trabalho. Então aqui eu tenho o calor sendo uma possibilidade de transformação, ou seja, potencialmente, aí a gente usa o potencial que ficou definido nos slides anteriores, potencialmente esse sistema número 1 aqui, ele é mais propenso, ou seja, ele tem uma alta probabilidade de trocar energia com o seu meio externo na forma de calor, porque aí por movimentos moleculares, por algo que tem a ver com a parte de molécula. Então nós temos aqui um efeito molecular. Enquanto aqui, no número 2, nós temos um efeito macroscópico. Por mais que seja um movimento de partículas também, o conjunto delas está direcionado, faz com que isso se torne algo macroscópico. E aqui eu tenho uma maior propensão em realizar trabalho. Isso significa que calor e trabalho são faces da mesma moeda. Ambos ambos são resultantes de uma força que promove um deslocamento. A diferença é que, por exemplo, no trabalho elétrico e no trabalho mecânico, a minha força ela produziu um deslocamento macroscópico, enquanto o calor ele promove um deslocamento microscópico. São as moléculas que estão se movendo. Quando a gente for estudar lá em fenômenos de transporte as ideias relativas à transferência de calor, você vai ver lá que existem 3 modos de calor ser transferido. Por condução, que é por vibração molecular de retículo sólido, é movimento de partícula, mas em estado sólido. Nós temos a convecção,
que seria mais ou menos o que está representado aqui no nosso esquema número 1, que são partículas se movendo aleatoriamente, e o movimento delas vai sendo transferido de uma região de maior temperatura para uma de menor. A gente já sabe que a temperatura maior implica numa maior energia interna, que a gente vai abordar nos slides sequenciais aqui, nos próximos vídeos desse módulo. Mas a gente sabe que se aumentar a temperatura, as moléculas elas vão andar mais, né? Elas vão ter mais movimento. Então, para nós hoje em dia, é importante estabelecer que o calor ele é quase como se fosse um tipo de trabalho, mas ao invés de ter um efeito macroscópico, como é o caso do trabalho elétrico e do trabalho mecânico, nós temos que o calor ele é um tipo de trabalho que só afeta a partícula. E como ele afeta partículas, para nós ele é pouco útil. Né? O movimento de partícula não é capaz de mover partes de móveis, não é capaz de mover pistões, não é capaz de mover cilindros de expansão e compressão em motores, mas não deixa de ser algum tipo de trabalho em escala molecular. Cabe ressaltar aqui, é claro, que existe uma transferência de calor que é realizada por radiação, onde nós não temos a presença de uma estrutura molecular. Né? A transferência de calor por radiação ela não necessita de partículas para acontecer. E aí, é claro, o mecanismo ele é mais sofisticado, ele é diferente dessa analogia. Cabe ressaltar novamente que isso daqui é apenas um esquema, é uma estrutura para que a gente entenda por que calor e trabalho estão relacionados aí de alguma forma. Agora a gente até colocou a corrente elétrica aí no meio. E essas três entidades da física, elas podem ser entendidas como uma manifestação da energia. Isso explica porque o nosso amigo aqui está tão animado. Né? A gente nunca imaginou que calor e trabalho fossem, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. E a partir daí, a gente vai começar a ter uma ideia também do que é a energia interna. Dessa forma, então, pessoal, a gente pode ter uma ideia de como o calor e o trabalho são encarados na atualidade. Né? Quem ajudou a definir as questões relativas ao calor foi o próprio Maxwell, que delineou aí 4 suposições para uma definição moderna. Eu não diria definição aqui no caso, porque isso aqui ele não define o que é calor aqui. Ele dá um entendimento do que é o calor, né? Então, é algo que pode ser transferido de um corpo para o outro. Isso é muito importante. O calor não se armazena. A energia que é armazenada em um corpo ela recebe outro nome, não é calor. E a gente só consegue enxergar essa manifestação de energia entre um corpo e outro. É uma quantidade mensurável, né? E, portanto, ela pode ser tratada matematicamente. Isso é importante, porque se ela pode ser mensurável, a matemática é capaz de me dar aí alguma maneira de quantificá-la. É importante dizer que é o seguinte, por mais que o calor ele seja mensurável, a gente não mede exatamente o calor. Nós medimos propriedades termodinâmicas correlatas que nos permitem chegar ao calor. Mas ele, propriamente dito, a gente não mede não. Né? Está dizendo aqui que ele não pode ser tratado como uma substância material. Isso aqui é para destruir a ideia de calórico, né, pessoal? Porque ele pode ser transformado em algo que não é uma substância material. Por exemplo, trabalho mecânico. Aonde que a gente entende isso daqui? Nós vamos verificar melhor essa ideia de conversão de calor em trabalho mecânico através dos experimentos de Joule. Né? Mayer já tinha dado uma dica, o Joule fez um experimento em laboratório e demonstrou que você consegue converter calor em trabalho. Né? E de alguma forma eles também podem ser a energia pode ser armazenada em um corpo, não na forma de calor e nem na de trabalho, mas você pode usar o calor e o trabalho para armazenar energia no corpo. Isso a gente vai ver ainda no nosso próximo vídeo. Está dizendo aqui também que o calor é uma das formas da energia, é uma forma de manifestação da energia. Isso está de acordo com o que a gente falou, né? A energia como um agente para romper estados de inércia. Pessoal, isso é muito interessante para nós, porque veja, nós somos engenheiros. Nosso objetivo na vida é pegar matéria-prima e transformar essa matéria-prima em produto manufaturado. Não existe a menor possibilidade de você fazer isso sem transformação. O que a gente faz, na verdade, é romper sucessivamente um monte de estados de inércia. Só que, é claro,
essa ruptura, essas transformações, todas amparadas nas transformações de energia também, elas precisam ser de tal maneira organizadas para que no fim você tenha o seu produto manufaturado na qualidade que você deseja. Eu costumo dar sempre como exemplo a fábrica de papel. Não adianta você pegar um monte de pedaço de madeira, picotar, molhar e fazer uma série de mudanças ali, se no final você não tiver papel. Você precisa saber a sequência de transformações correta para que no fim você tenha o seu objetivo. E em cada transformação dessa, nós temos aí o princípio da energia atuando para romper algum estado de inércia. Nós falamos aqui de 3 deles, importantes para a física, né? Os potenciais elétrico, térmico e mecânico. É claro, existe também o magnético, que também é interessante e é importante para a física, mas muito pouco útil para o engenheiro químico. Muito embora existam aparelhos na engenharia química que utilizem campo magnético, mas ele é menos badalado que os outros. E a gente tem o potencial mais importante da engenharia química, que a gente só vai ver em termodinâmica 2, que é justamente o potencial químico. Está relacionado aí com o potencial da espécie química num sistema multicomponente, por exemplo, né, que é uma maneira da gente enxergar esse potencial de uma maneira aplicada. Mas a gente guarda esse potencial, guarda essa surpresa lá para a termodinâmica 2. A gente ainda precisa ter uma ideia de como que o trabalho ele permaneceu. Ele ainda continua sendo uma força vezes deslocamento, e se você for parar para pensar em termodinâmica, a gente pode transformar ele, como eu já havia dito em momentos anteriores, que a força vezes o deslocamento, se você multiplicar embaixo e em cima pela área, a área do corpo deslocado, né, a área do deslocamento, você faz este termo aqui, ó, que seria uma área, vou tentar desenhar aqui, vezes o deslocamento. Isso gera, evidentemente, um volume. Olha ele aqui. Então, deixa eu fechar o cubo, né? Já que eu abri, vamos fechar ele. Então, eu tenho aí esse A dx se transformando no volume e a força sobre a área se transforma na minha pressão. Mas é preciso tomar muito cuidado aqui, pessoal. A gente já abordou em módulos anteriores que não é porque existe uma expansão, ou seja, não é porque um pistão vai desenvolver uma variação de volume que eu produzi trabalho. O trabalho só é resultante de uma expansão ou contração, tá, pessoal? A gente pode ter aí o trabalho positivo, quando eu estou realizando o trabalho negativo, quando eu recebo o trabalho. Ou, dependendo do referencial, o referencial moderno ainda é o contrário, né? O trabalho que eu realizo é negativo, porque o meu sistema vai usar a sua energia para fazer trabalho, então ele está perdendo energia. E ele pode receber trabalho, então esse trabalho é contabilizado como positivo. A gente vai ver essa abordagem nos próximos vídeos também. Mas o importante aqui não é o sinal do trabalho, não. O importante é que o trabalho ele só é resultado, no caso de termodinâmica, de um processo de expansão ou contração, se esse processo acontecer de forma reversível. Se eu tiver, por exemplo, um pistão que expande sem que ele eleve nenhum peso, sem que ele esteja ligado a um sistema de polias, sem que ele esteja ligado a um sistema motor, eu estou simplesmente tendo uma expansão irreversível. Então, vamos escrever aqui uma expansão irreversível. E isso acaba sendo. Acaba não produzindo trabalho. Eventualmente, se você tem atmosfera sobre esse pistão, ou se você tem algum peso ali em cima, você tem algum nível entre a completa irreversibilidade e a reversibilidade. Você tem ali um ponto entre eles. Mas o valor numérico do trabalho, ele não se equivale a isso aqui. Então, calcular o trabalho como uma integral de P dV só é possível em processos reversíveis. Acho que a primeira coisa que você deve estar se perguntando é, mas Gustavo, você já não disse, ou pelo menos deixou aí implícito, que na natureza a maior parte dos processos são irreversíveis? Para que vai me servir, então, calcular trabalho dessa forma, se na verdade eu precisaria de uma maneira de calcular esse trabalho quando ele fosse irreversível? Acredite, tem uma utilidade muito legal que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas guarda, por enquanto a gente vai precisar só tomar cuidado de que a gente só pode aplicar essa fórmula, a gente só pode calcular trabalho desse jeito quando nós tivermos um processo
reversível. Ok? Por fim, pessoal, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha num conceito que eu prometi para vocês que eu ia abordar com mais calma. E a gente vai começar a dar a semente de por que a temperatura e a pressão são potenciais aqui. Até o momento a gente ficou com aquela ideia de que temperatura era um troço que servia para dizer se era quente ou frio. Então, a partir de agora, a gente vai começar a encarar ela como alguma, como alguma manifestação de força também, né? É claro, é importante dizer que a temperatura ela não tem nenhuma ligação prática com força, mas ela, por ser um potencial, por ser análogo a todos os demais potenciais, se a força mecânica é aquela que empurra um corpo, se a força elétrica é aquela que empurra elétrons, a temperatura é literalmente aquilo que empurra o calor. Concordam? Eu sei que isso é uma. Repito, isso não é uma definição. É só uma maneira de ver as coisas, de raciocinar sobre os fenômenos. Uma forma de entender a pressão como potencial é algo que com certeza vocês já viram. Isso aqui, para quem nunca ouviu falar, é o famoso experimento dos vasos comunicantes. Então, se você olhar aqui os vasos comunicantes, então são vasos, né? O vaso A, B, C e o D. Eles têm diâmetros diferentes, eles têm formatos diferenciados, né? Enquanto um é totalmente reto, o outro tem algumas regiões com maior diâmetro. O C, ele tem aí alguns, né, alguma tortuosidade, e o D, veja, tem uma borda muito maior do que os demais. Você já deve ter, inclusive, observado esse fenômeno lá em fenômenos de transporte, quando você estuda estática de fluidos, não é? Você sabe, eu imagino, se não eu vou te dar essa informação agora, que o que mantém o nível, e veja, quando eu me refiro a nível, eu estou me referindo à altura do topo do meu líquido até o meu referencial zero aqui. Tudo bem? Então veja, eu tenho aí um nível baseado no zero. O meu zero, né? O nível zero é isso aqui. Significa que se eu tirar todo o líquido daí de dentro, eu não tenho ninguém. Né? Eu não tenho zero de nível. Aí eu vou enchendo até atingir uma determinada altura onde todo mundo está na mesma altura. Aqui você pode inclusive usar, né, um ponto de referencial, enfim, tanto faz. Né? A ideia e o mais importante é saber que esse sistema todo está na mesma altura, porque todos esses pontos aqui, ó, eles têm o mesmo potencial mecânico. Né? Traduzindo isso em português, isso acontece por causa da pressão atmosférica. Se você tapar um desses furos, a altura aqui dentro vai ser completamente diferente. E em todos aqueles que estiverem submetidos à mesma pressão, vão estar aí no mesmo nível. Mas o que isso tem a ver com temperatura? A gente pode imaginar um sistema um pouquinho diferente do anterior. Ainda é um sistema de vasos comunicantes, mas veja, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho é aqui embaixo um nível, e você vai observar que os vasos eles estão em alturas diferentes em relação ao meu nível. Né? Enquanto esse aqui está exatamente em cima, o primeiro aqui, está exatamente em cima do meu nível, os demais eles estão aí numa determinada altura em relação a, vamos chamar de chão, para a gente não ficar utilizando uma terminologia muito rebuscada. Eu estou aí com várias alturas. É um pouco diferente do primeiro caso. Se eu colocar água nisso aqui, se eu jogar água em qualquer um dos recipientes, tá, pessoal? Vamos imaginar que eu joguei água aqui. Ó. Como eles estão em comunicação, se eu fizer isso, veja, comecei aí a encher. Obviamente, eu vou ter o ponto mais baixo, ponto mais próximo aqui do zero do meu referencial, vai começar a encher primeiro. Se eu continuar esse processo de encher, vai chegar um momento que eu atingir aí o nível máximo do meu interesse, eu tenho aí muita substância aqui dentro, que a gente pode até admitir que seja água, e mais uma vez, não importando a minha, o meu formato, nem o fato de que eu tenho esses tubos aqui, esses compartimentos numa altura diferente em relação ao chão,
eles vão atingir sempre a mesma altura. Então veja, o que é interessante dizer é que todas essas superfícies elas estão no mesmo nível. Só que nível, pessoal, é a altura entre o topo e o zero. É importante destacar que o nível não é a relação entre a altura e o fundo. Não é isso. É em relação à minha base. Isso mostra que a pressão ela exerce uma potência em relação a um referencial zero. Mas por que você está fazendo isso, Gustavo? Você já não explicou o que era a pressão? Que a pressão ela é um potencial, que ela tem características aí de formar, por exemplo, superfícies equipotenciais, que superfícies da mesma potência estão na mesma altura. Seria até equivalente dizer, olha, a energia potencial da superfície do meu líquido aqui, ó, é igual em todo o meu sistema e ele é baseado única e exclusivamente no nível, na altura. Só que a altura é em relação ao zero, não em relação à base, né? Conforme nós temos aqui, né? Não é em relação às bases. Então, Gustavo, continuo não entendendo nada. Eu vou deixar uma pergunta para vocês em suspenso no fim desse vídeo. E eu gostaria que vocês pensassem antes de assistir o próximo, porque a resposta vai estar no próximo vídeo. Se eu tivesse um sistema exatamente igual a esse sistema aqui, ó, exatamente igual a esse, e ao invés de colocar líquido, eu estivesse lidando com energia. Que interessante, hein? Vamos pensar como que isso pode ser feito? Se ao invés de ter água, por exemplo, eu estivesse preenchendo isso daí com energia, o que seria essa altura aqui, por exemplo? Esse nível aqui teria um nome diferente? Aqui no primeiro sistema, isso aqui é nível mesmo, né? Altura hidráulica. Você já viu em fenômenos de transporte, você consegue até calcular o peso dessa coluna de fluido, que é um mgh. Então, você tem aí esse H como seu potencial, de energia potencial aí, associado a uma coluna de fluido. Já aqui, como é energia, isso aqui não pode ser mgh. O que seria isso aqui? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Espero que você tenha uma ideia aí antes de assistir o próximo vídeo para que você possa confrontar a informação que eu vou te dar com aquilo que você já sabe. Tudo bem? Temos aqui a nossa bibliografia. Eu agradeço vocês a presença, eu agradeço a vocês a participação, agradeço por terem assistido esse vídeo. Reforço o meu pedido para que você coloque as suas dúvidas aqui, para que eu possa tirá-las. E já deixo claro que a gente está caminhando aí para um olhar mais moderno no que se refere à energia e às suas manifestações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês no próximo. Até breve. Tchau, tchau.